resumir. Então, a gente começou aqui numa introdução de um curso de opções aqui. É mais para aquecer os motores, tá? Então, a gente falou o que aqui? Sobre os conceitos básicos de opções. Então, a gente tem o que? O primeiro conceito, que são os tipos, né? Então, você tem dois tipos de contratos de opções, tá? Call e put, tá bom? É, quem negocia opções pode ser tanto o titular, tá? Que é o comprador, quanto o vendedor, que é o lançador de uma operação, de um contrato, tá? O comprador, ele tem o direito, o vendedor tem a obrigação, tá? Então, se você comprou uma put, uma call, vamos pegar aqui o primeiro aqui, você comprou uma call, né? Você comprou uma call, você tem o direito de comprar o ativo a um determinado valor. Se você vendeu uma call, você tem a obrigação de vender o ativo por um determinado valor. Se você comprou uma put, você tem o direito de vender o ativo por um determinado valor. Se você vendeu uma put, você é o lançador, você é o vendedor, você tem a obrigação de comprar o ativo a um determinado valor. Tá? E aí a gente falou que 80% das operações nós estamos vendidos, tá? Que foi o exemplo que eu dei lá de valor extrínseco. E por que nós estamos vendidos? Porque o mercado, na sua maioria das vezes, ele é muito mais vendedor do que comprador. É muito mais fácil cair, né? Então, por exemplo, você pega assim, né? Todo mundo fala, né? Sobe de escada, né? As ações sobe de escada e desce. Então aqui sobe de escada, ou seja, sobe lento. Só que quando ela não cai de escada, ela cai de elevador, tá? É por isso que a gente prefere trabalhar vendido. E vou colocar aqui embaixo, tá? E um outro racional por que que a gente gosta de trabalhar vendido. Vamos pensar no comércio, tá? No comércio. Você tem um comércio, tem um armazém aí na esquina da sua casa. É comércio. Quando você compra alguma coisa no seu comércio, o que que você tem que fazer? Você compra é igual a menos caixa, menos dinheiro, porque você tem que pagar pela mercadoria, certo? Quando você vende, é igual a mais caixa. Entra o dinheiro, você vendeu. Então, nesse caso aqui, a gente gosta de trabalhar vendido. Trabalhamos vendidos para receber dinheiro do mercado. Isso daqui é muito importante, tá, gente? Porque, por exemplo, mesmo que a gente queira comprar uma put, comprar put, você está comprando um seguro, tá? É igual comprar seguro. Ou seja, se o ativo da Petrobras, por exemplo, está R$ 40, você está com medo que ele chegue a 35. Então você vem aqui e compra um seguro, tá? Você vai assegurar para você ter o direito de vender a Petrobras ao próprio R$ 40, ou 39, ou 38, aonde você se sentir confortável. Só que quando você faz isso, quando você compra seguro, é menos caixa. Você tem que pagar, tá bom? É por isso que eu falo que a gente vai trabalhar vendido, porque mesmo que a gente queira comprar um seguro, a gente não vai tirar dinheiro do bolso para comprar esse seguro, a gente vai tirar dinheiro do próprio mercado, tá? Isso são poucas pessoas que falam e executam, tá? A gente vai tirar dinheiro do mercado. Ah, eu quero comprar uma put. Tá bom, mas só que para comprar put você precisa de dinheiro, certo? O que que você faz? Ou você vende call, ou você vende put. Aí você precisa ter uma estratégia. Com esse dinheiro aqui, ó, mais caixa, aí sim você vai lá e compra put, tá?
Só que para você fazer tudo isso daqui, você não vai sair fazendo isso loucamente, né? Porque por que você vai vender uma coisa que você nem sabe o que você está vendendo? Para tudo isso daqui você precisa ter uma estratégia de investimento. Que esse é o principal ponto, tá? Aqui da mentoria, tá bom? Então é por isso que a gente vai trabalhar na maior parte das vezes vendido. Voltando aqui, então falamos sobre o primeiro conceito, né, que são os tipos de opções. O segundo conceito que está relacionado ao vencimento, né, ao vencimento dos contratos, tá? Então a gente falou aqui que com relação aos vencimentos, as opções podem ser do tipo americana ou do tipo europeia, tá? As calls aqui no Brasil, elas podem ser tanto americana quanto europeia. As puts são somente europeia. Se você voltar aqui na grade de opções, você vai ver isso, né? Então aqui do lado das puts só tem europeia, tá vendo? E do lado das calls só tem tanto americana quanto europeia. Isso o que que significa? Significa que quando a gente fala do exercício, ou seja, da data de vencimento, se ela for do tipo americana, você não precisa esperar que o contrato chegue até o vencimento. Você pode ser exercido ou exercer o contrato a qualquer momento. Tá? Se ela for europeia, ela só pode ser executada no vencimento. Tá bom? Terceiro conceito, sobre prêmio ou preço das opções. Tá? Então, a gente falou que o prêmio das opções é composto por duas variáveis, valor intrínseco e valor extrínseco. Pô, bonito, né? O que que significa uma coisa e o que que é outra? Simples, vamos lá. Se o ativo está a 26 e o strike da operação, ou seja, o contrato que a gente está negociando da opção está a 25, ele está R$ 1 de diferença, tá? Ou seja, o valor intrínseco é R$ 1, tá? Só que a gente foi lá no modelo de Black-Scholes e a gente viu que custa 1,58. Por quê? Isso aqui é volatilidade embutida no preço. É uma das variáveis que impacta no preço, tá? Por isso que ela custa, o prêmio dela, né, não é custa, o preço dela é 1,58, tá bom? Então, tudo que excede o valor justo da opção, o valor intrínseco da opção, é o que a gente chama de vento, que é o valor extrínseco dela, tá bom? Aí já introduzimos o conceito de ITM aqui, in the money. Por quê? Porque o strike, né, se for no caso aqui de call, o strike está abaixo do ativo. No outro exemplo, a gente falou que é o ATM, at the money, o strike está igual ao valor do ativo. Se o strike está igual ao valor do ativo, qual que é o valor justo dela? Zero. Tá? Porém, a gente foi lá no Black-Scholes e ele falou que essa operação vale 95 centavos, essa opção. Ou seja, é só valor extrínseco. O outro conceito foi sobre as nomenclaturas, né? Aqui também no conceito de call, mas também serve para put. A gente viu lá na grade de opções. Ou seja, a gente tem os principais conceitos: ATM, né? OTM e ITM, né? Opções negociadas no dinheiro, ou seja, o strike é igual ao preço do ativo objeto, o OTM é o fora do dinheiro, né? Que no caso aqui é da call. O strike está abaixo do valor do contrato e no ITM o strike está acima do valor do contrato. E se ela estiver muito fora do dinheiro, tanto para baixo quanto para cima, a gente coloca um desenho na frente, que é o deep in the money ou o deep out of the money, tá? E por final, a gente desenhou a grade de opções aqui para ficar mais claro todos esses conceitos aqui e dei uma introdução bem rápida sobre o delta, né? Então a gente desenhou aqui a grade das opções. De um lado as calls e do outro lado as puts, né? As calls e do outro lado aqui as puts. E no meio aqui os strikes, na crescente aqui, são os contratos. Né? A gente viu que aqui eu coloquei como exemplo a cada 50 centavos. A gente viu que na tela, a da Petrobras, os strikes, eles estão a cada 25 centavos. Depende de cada opção, tá bom? Então, do lado das calls, a gente viu que na linha do dinheiro, a gente está falando do ATM, né?
Quando os strikes estão menores que o preço do ativo, a gente está ITM. E quando o strike está menor, a gente está OTM, tá? E o oposto para as puts, né? As puts aqui na linha do dinheiro também são os ATMs, ou at the money, tá? Se a gente está negociando uma put com strike abaixo do preço do ativo objeto, ela está fora do dinheiro, e se for acima do strike, ela está dentro do dinheiro. Aí a gente começou, eu dei uma introdução sobre o delta, que o delta é uma variável, né? Vou até colocar aqui. O delta, cadê o delta aqui? Delta. O delta é o que a gente chama de grega, que está lá no modelo de Black and Scholes, grega do Black and Scholes, tá? Que vai ficar para uma outra aula, que ele é o quê? A variação do preço do ativo objeto, tá? Então, conforme o preço do ativo objeto muda, muda o prêmio da opção. E a gente viu que sempre quando estiver na marca d'água aqui, ó, no ATM, né, o delta vai girar em torno de 50, ou seja, 50% de probabilidade desse contrato ser executado, tanto para call quanto para put. Tá? O que isso quer dizer? Que se a gente olhar, isolar, né, que é o conceito de derivada parcial, derivada parcial. A gente isola todas as variáveis e só movimenta uma, nesse caso o delta. Aqui é só conceito, tá? Não precisa se preocupar com isso não. Se o preço do ativo objeto mexer R$ 1, essa opção aqui ela vai mexer 50 centavos. Tá? E a gente falou que aqui na marca d'água, a maior parte do VE está aqui na marca d'água. Por isso que a gente gosta de vender opções nas nossas estruturas, na maioria das vezes, no ATM. Tá? A gente gosta de vender opções aqui, vender. Por quê? A gente gosta de vender mais caro, porque somos comerciantes. Tá bom? Então, isso daqui é uma introdução para a primeira aula de opções. Tá? Então, aqui a gente passou 5 conceitos básicos até chegar na grade de opções, onde a gente vai olhar para negociar os contratos de opções, que eu dei o exemplo aqui do Profit, para fazer as nossas operações estruturadas.